Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Ser Integral. Hoje vamos falar sobre a Síndrome da Perfeição. O que é precisamente a Síndrome da Perfeição? De onde ela surgiu? Quais as suas consequências? E como nos livramos dela? Então vamos lá. Todos nós, de certa forma, queremos ser boas pessoas. Nós admiramos a solidariedade, a caridade, a justiça verdadeira, o equilíbrio emocional e queremos ter essas virtudes em nós, No fundo, cada um de nós deseja ser perfeito um dia. Esse desejo é algo que está no nosso inconsciente coletivo. E, portanto, não tem nenhum problema nisso, É graças a esse desejo que nós buscamos corrigir nossas deficiências morais e éticas, E nos tornarmos pessoas melhores. E nós fazemos isso mesmo sem nem percebermos, Se você se comparar com você mesmo no passado, você vai perceber algumas coisas que superou, Que melhorou na sua maneira de ser. Uns deixaram de ser reativos, outros deixaram de ser donos da verdade, outros são hoje mais pacientes, E assim por diante. Quando nós descobrimos essas conquistas, nós somos tomados de um sentimento de autossatisfação, porque intuitivamente nós sabemos que essas transformações, elas aliviam as nossas tensões com a sociedade, E as nossas tensões nas relações interpessoais. E isso faz com que o nosso sofrimento diminua muito, E pode até nos tornar mais felizes. Então, até aqui tudo bem, Mas há um outro lado nessa situação. Em algum momento da história da humanidade, da nossa história, desde que as sociedades se tornaram mais organizadas, o desejo de se melhorar foi mudando de finalidade. Ao invés de desejar melhorar para o bem de si mesmo, o ser humano passou ao desejo de se melhorar para se adaptar à sociedade. E nesse caso, nem sempre as mudanças desejadas correspondem mesmo a uma melhora do indivíduo como ser humano, Hoje nós vemos a sociedade ditando normas de beleza, de sucesso, de inteligência, de equilíbrio emocional, etc. Tudo é catalogado e rotulado. Os menores desvios dos padrões podem ser considerados transtornos, disfunção, etc. Hoje tenta-se até criar uma medida para a beleza, Então, dizem que as pessoas mais bonitas são aquelas que têm os dois lados da face simétricos, E fala-se até em obedecer à proporção áurea. Então, nisso, a distância entre o queixo e o nariz e a base do nariz tem que ser a mesma distância da base do nariz até a parte inferior da testa. Veja só. E essa mesma medida deve ser o tamanho da testa e da orelha. Diz ainda que o nariz tem que ter a mesma largura do olho. E tudo, Tudo na sociedade tem que ser padronizado e por causa disso nós somos avaliados o tempo todo. Avaliados quanto aos conhecimentos, avaliados no trabalho, avaliados no comportamento diário, avaliados na forma de pensar, avaliados quanto à condição física, Então, para cada coisa, um padrão a seguir. A padronização somada às constantes avaliações, elas trazem pelo menos 3 consequências. Primeiro, desperta em nós a necessidade de nos compararmos aos outros, Segundo, estabelece a crença de que nós temos que melhorar para atender a sociedade e atender a tudo que está fora de nós, Então, por exemplo, as pessoas com as quais convivemos, Há uma divindade exterior, que fica nos cobrando, ao chefe e etc. Em terceiro lugar, estabelece a crença de que temos que ser perfeitos hoje e agora. Então, de um lado fica em segundo plano o melhorar-se para ser feliz. E de outro lado cresce a ideia de que nós temos que ser perfeitos hoje e agora. E isso, gente, traz consequências devastadoras em nossa vida. E é aí que surge a síndrome da perfeição, Que seria, então, o quê?
um conjunto de pensamentos, de sentimentos e emoções que colocam a perfeição no topo das suas prioridades, né? Então, para a pessoa obcecada com a perfeição, é preciso ser perfeito e fazer tudo perfeito, custe o que custar. Então, a síndrome da perfeição é uma busca desenfreada pela perfeição, né? E o indivíduo nessa condição, ele tem a convicção de que a perfeição é o único caminho possível para que o ser humano possa ser feliz. O grande equívoco está em achar que chegaremos à perfeição durante a nossa curta vida na Terra, né? E que por isso a gente tem que acontecer o mais rápido possível, hoje e agora. Na verdade, vai haver mesmo um dia em que a humanidade chegará à perfeição, né? Pelo tanto que o ser humano evoluiu desde que surgiu na Terra até hoje, inclusive moral e eticamente, nós podemos fazer uma projeção do que será o homem no futuro, né? Nós podemos prever, por exemplo, que o homem será muito mais altruísta, benevolente, inteligente, capaz de discernir sobre o seu próprio destino, né? E aí, nessa condição, todos vão estar irmanados, cuidando e preservando a natureza e cuidando das riquezas, né, naturais, ajudando-se mutuamente, criando sistemas, né, organizacionais mais justos para que as diferenças não se traduzam em desigualdades sociais e econômicas, né? Mas esse progresso, gente, não vai acontecer nos limites de uma vida, mas ao longo da evolução do ser humano. Sendo que o progresso de cada geração impulsionará a próxima para maiores avanços, assim como aconteceu conosco, né? Que nos beneficiamos do progresso dos nossos antepassados e o estamos repassando com novos avanços para as gerações futuras. Então, neste contexto, o nosso progresso individual ele vai ficar limitado às conquistas possíveis dentro do estágio em que estamos. Se nós compreendermos isso, o nosso desenvolvimento vai acontecer sem dor, sem ansiedade, sem medo, sem angústia, sem sofrimento. Mas o que a gente vê hoje são pessoas achando que é possível chegar à máxima perfeição agora e se martirizando por isso. Nesses casos, o indivíduo não controla mais a sua vida. Ao contrário, ele é controlado por sua compulsão em ser perfeito. Então, passa-se a achar que só se tem valor se for bem-sucedido em todas as suas ações e que não podem cometer nenhum erro porque isso os rebaixaria. As pessoas deixariam, né, de confiar em nós e de nos amar. Então, precisamos ser infalíveis. Não é assim, né, gente? Esse modo de pensar é sufocante. Coloca um grande peso em nossos ombros e por isso vivemos com medo, tentando agradar e corresponder ao que esperam de nós. É por isso que escondemos dos outros e de nós mesmos as nossas imperfeições. É daí que surge também o medo das críticas. Por outro lado, o indivíduo fixado na ideia do desempenho perfeito, ele sente a necessidade de controlar tudo que está à sua volta, né? Organizar, ordenar tudo que está à sua volta. Então, quase sempre, ele é acometido de toque e acha que é o guardião do comportamento alheio, né? Então, ele fica exigindo perfeição de todo mundo, né? Todos os que convivem com ele. Então, está sempre criticando os outros e sempre sugerindo nova maneira, né? Para eles se comportarem ou novas maneiras de fazer as coisas. E essas pessoas julgam que sempre fazem melhor que os outros, né? E por isso eles têm dificuldades também em delegar tarefas e acabam fazendo tudo sozinhos, né? Como ninguém consegue ser perfeito, o indivíduo que prioriza a perfeição, o perfeccionista, nunca fica satisfeito com o que ele próprio faz. E por isso ele acaba se menosprezando, né? E não se aceitando como ele é. Aí nasce a baixa autoestima, e com a baixa autoestima vem muito sofrimento.
Agora a questão é, como é que a gente sai disso? Né? Como é que uma pessoa aficionada pela perfeição sai disso? Ela precisa se analisar. A primeira coisa é nos conhecermos, né? Precisamos ter uma ideia o mais precisa possível sobre a nossa fixação pela perfeição. Então, temos que responder as seguintes perguntas. De onde e quando surgiu a minha fixação pela perfeição? Em quais situações eu mais me torno detalhista e focado na perfeição? Eu costumo criar para mim metas muito altas? Sou exigente com as pessoas? Eu delego tarefas? Ou prefiro fazer tudo sozinho, colocando defeito em tudo que os outros fazem? Eu fico irritado quando as pessoas não fazem as coisas como eu faria? Costumo procrastinar algumas tarefas, talvez pelo medo de errar? Não consigo aceitar críticas? Como a perfeição se encaixou na minha vida, na minha infância? Porque é muito bom a gente recordar desde a infância, gente, para a gente ver se foi lá que tudo começou. Então procure conhecer suas habilidades e talentos e escreva sobre elas, porque é importante também você ver o lado bom dessa história. A segunda coisa é entender que a fixação na perfeição é sempre ruim. Alguns artigos na internet dizem o contrário. Eles falam que há um certo nível aceitável de perfeccionismo. Não há um nível aceitável de perfeccionismo. Todos temos desejo de progredir e isso é saudável, mas isso não tem nada a ver com perfeccionismo. A fixação na perfeição é sempre ruim, porque nunca é possível alcançá-la, né? E isso acaba nos frustrando e nos deprimindo. Então, não tem nada de bom nisso. Em terceiro lugar, nós precisamos nos trabalharmos internamente para aceitarmos as falhas, entendendo que elas são importantes para nos orientar no caminho mais eficaz para o sucesso. O desejo de progredir saudável é aquele que admite as falhas, porque elas nos ensinam o que não fazer. E lembre-se de uma coisa, não existe erros, as falhas são lições não aprendidas. Então, sempre que cometer uma falha, escreva sobre ela, trace pelo menos 3 estratégias para melhorar na próxima vez. Em quarto lugar, conscientize-se de que a perfeição, como a idealizamos, não é possível hoje. Ela será resultado de todo um processo evolutivo da humanidade, ou seja, somente acontecerá daqui a muitos séculos no futuro. Então aceite que você é imperfeito e se concentre em agir dentro das suas possibilidades, sempre sendo quem é. Em quinto lugar, seja lá o que fizer, faça para a sua própria satisfação e de mais ninguém. Não se permita pensar na reação do outro à sua ação. Se vão aprová-lo ou não vão, faça por você mesmo e por mais ninguém. Em sexto lugar, concentre-se no que você está fazendo, sem se preocupar com o resultado final. Concentre-se no processo, não no resultado. Então é isso aí, pessoal. Lembre-se de deixar um like, acionar o sininho, inscrever-se e compartilhar os nossos vídeos. Ajude-nos para que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. Até a próxima. Fiquem em paz.